Olá, olá, tudo bem? Oi, Rose querida. Oi, Deusvane. Tudo bem com vocês? Como é que vão? Vou esperar aqui um tiquinho pra gente ver o pessoal entrando e aí a gente já começa a nossa live aqui. Hoje sobre um tema diferente que é um desafio pra mim também, tá? Falou de finanças, falou de matemática, vira um problema pra mim, tá? Vamos esperar mais um tiquinho e aí a gente já começa. Enquanto isso, tá todo mundo ouvindo aí? Tá bom o som? Tem alguma coisa aí fora do lugar? Vocês me avisam, tá? Vou aqui avisando pra Sabrina que nós já entramos. Já já a gente começa. Bom, pessoal, então vamos lá. É o seguinte, para quem me conhece aí ou não me conhece, tá entrando agora, talvez veio pelo perfil da Sabrina. Meu nome é Yara Miranda e eu trabalho sobretudo na área de comunicação. E nos últimos dias, pensando na crise, em tudo que tem acontecido e no intento de ajudar as pessoas, o que eu tenho buscado fazer é convidar profissionais de diversas áreas para a gente conversar e entender essa crise desde perspectivas diferentes. Então, o objetivo nosso é poder trazer ferramentas para as pessoas comuns, talvez pessoas que trabalhavam no emprego, tiveram que mudar, pessoas que já estavam empreendendo e aí agora de repente se viram numa situação difícil por causa da crise, ou até mesmo pessoas que não empreendiam antes e agora precisaram de alguma forma começar um novo negócio. E aí a gente traz aqui, né? Na semana passada a gente conversou com a Cláudia, vendo toda essa questão desde uma perspectiva da psicologia, e hoje a gente está aqui com a Sabrina, que já está me solicitando aqui entrar, e a gente já começa então conversando sobre o nosso tema de hoje, que é, coloquei aqui a cola, ó, finanças, dúvidas de quem quer empreender em meio à crise. Então vamos lá, vamos chamar a Sabrina. E aí, vamos ver, Sabrina. Esperando aí, Sabrina entrando. Ei, Sabrina, tudo bem? Noite. Tudo bem, e você? Boa noite, tá me ouvindo certinho? Tô te ouvindo. Então, beleza. Bom, Sabrina, eu tava aqui então falando com o pessoal que a gente tá tentando trazer temas que vão ser de relevância para ajudar as pessoas a enfrentarem a crise da melhor maneira. E aí a gente hoje pensou, né, nesse tema que é muito mais, aliás, é totalmente mais sua especialidade do que minha. Então, com certeza, eu também tô aqui para aprender. Eu falei com a Sabrina que são dúvidas minhas, são perguntas minhas também. Então, de gente comum, né? E vai ser um prazer ter você aqui com a gente hoje, ajudando a gente nisso. Eu queria que você se apresentasse, Sabrina, para o pessoal que não te conhece, pudesse conhecer um pouquinho de você e do seu trabalho. Oi, Yara, o prazer é todo meu, eu agradeço o convite. Para quem não me conhece, né, você já falou, meu nome é Sabrina, eu sou contadora, empreendo, né, nessa área, tenho um escritório de sinergia contábil. Sou também professora de matemática, que é a minha primeira graduação. Aí chegou uma hora que eu queria, assim, eu quis enfrentar novos desafios, eu gosto muito de novos desafios. Aí eu fiz uma segunda graduação que foi em Ciências Contábeis. E me apaixonei pela área, gosto muito da área, gosto muito de trabalhar com isso. E acho que uniu também um pouco que eu gosto dos desafios e gosto muito de estudar. E é uma área que a gente tem que sempre estar atualizando.
Então, toda hora sai uma lei, né? Então, eu estou sempre estudando algumas Travou aqui para mim, vamos ver se ela volta. É isso. Tinha dado uma travada, volta aí. Ah, sim. Estou sempre estudando, né? Porque sempre tem alguma lei e também estou sempre estudando algumas coisas de algumas empresas, então acaba que a gente aprende um pouquinho de cada área também. E gosto muito de estar junto, né, com as empresas, gosto muito de ver as empresas crescendo, gosto de ouvir histórias das pessoas quando elas contam os desafios que elas passaram ali para abrir um negócio. Gosto muito, assim, de acompanhar isso também. Legal, legal, Sabrina. Bom, gente, eu conheço a Sabrina há muito tempo e a Sabrina, ela é salvadora aqui. Eu comecei o meu negócio tem 2 anos, mais ou menos. E aí, mas a primeira vez que eu conversei com a Sabrina, acho que foi esse ano, né, Sabrina? Não foi no ano passado? Acho que foi no final do ano passado. Isso, no final do ano passado. Porque eu tava justamente com essa dúvida, assim, de para onde que vai, como que a gente começa. Eu cheguei a fazer alguns cursos pelo Sebrae, cursos online grátis, mas eu vi que tinha coisas que, mesmo que eu buscasse aprender, não era a minha especialidade. Eu ia precisar realmente de um profissional para me orientar. E aí uma pessoa que eu super amo, né, que é a Tati Santarelli, ela falou: olha, Yara, a Sabrina é maravilhosa, ela e a Cleide, pode ir lá chamar elas, que elas são maravilhosas. E aí eu falei, então, pronto. E aí elas vieram, assim, foi uma super aula, assim, que com certeza me ajudou demais. E aí, pensando nisso, Sabrina, assim, eu fico pensando agora, né? Quem tá começando, de repente tava todo mundo empregado, tava trabalhando e tal, e aí de repente perdeu o emprego. E aí as pessoas, né, vão procurando novas oportunidades, vão se reinventando, como a gente conversou semana passada com a Cláudia. Mas não é só assim, vou me reinventar, né? Vou começar aqui a fazer um negócio. Não, tem que ter um planejamento, né? Tem que ter investimento. E é um momento muito, assim, delicado. Não é um momento que a gente está podendo gastar dinheiro à toa e errar muito nos cálculos, né? Então, assim, a minha primeira pergunta para você, e eu acho que eu represento muitas pessoas quando eu faço essa pergunta, é assim: olha, eu tive que começar uma coisa aqui, vou vender máscaras, vou vender chocolate, vou começar a dar aula online, vou começar a prestar serviço online. Assim, o que eu tenho que fazer para começar um negócio, para começar esse novo, a empreender, começar sozinho aí, já não mais trabalhando para uma empresa, mas trabalhando por mim mesmo? Como que eu começo? Bom, Yara, você já usou aí uma palavra-chave, que é o planejamento. Então, acho que o primeiro passo que todo mundo deve tomar é fazer um planejamento. Então, se eu já tinha uma empresa, igual você falou, nesse momento eu tive que me reinventar, eu posso fazer um novo planejamento. Ou se eu fui demitido, eu já tinha uma ideia ali de negócio, ou eu vi uma oportunidade agora para abrir um negócio, agora em meio à crise, e vou aproveitar essa oportunidade, eu também tenho que planejar. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, como começar a planejar isso? Tem um documento que chama Plano de Negócios. Legal. Você já deve ter ouvido falar. O que é o plano de negócio? É um documento que eu vou preencher ali com vários itens do que eu vou fazer com esse negócio, o que vai me gerar essa renda, qual que é o objetivo do meu negócio, e vou também escrever ali todos os passos que eu vou tomar para que esse negócio se concretize, para que aquele produto que eu vou vender ou serviço que eu vou prestar chegue ali ao meu cliente. Quais são todos os passos que eu vou tomar para que isso chegue ao meu cliente? O plano de negócio, ele não é assim, existem modelos, dá para a gente disponibilizar modelos depois, mas aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou prestar um serviço, então eu vou escrever lá, vou prestar o serviço de aula online, vou dar cursos online, porque a alta do momento agora ou é alguma coisa online, né, agora no meio da crise, ou delivery, ou eu vou vender algum produto e eu vou entregar. É o que o mercado está mais aquecido agora. E tem muita gente aí, igual a palavra agora é reinventar, tem muita gente conseguindo ter ideias muito boas, né, para fazer isso. Então,
Então, eu gosto muito também de ver as notícias e ver o que as pessoas estão conseguindo, né, fazer, e a gente vê que realmente o brasileiro é muito criativo. Então, a primeira Total. coisa, eu vou escrever muito. Eu vi notícias assim muito boas que você fala, nossa, as pessoas são maravilhosas mesmo, igual você fala, né? Verdade. Não é só pra fazer meme, Então, não, né, Sabrina? A gente também é bom pra fazer negócio. muito, muito. Eu vi muitos exemplos bons. Eu vi uma diarista que ela foi demitida, né? Ela era empregada doméstica. Ela começou a fazer mentoria de como limpar a casa. E ela começou a Uau! vender esse curso para a Que pessoa aprender a legal. limpar uma casa. E ela falou assim: estou ganhando R$ 1.000 na semana. E eu não ganhava nem perto disso num mês. Gente, que Então, assim, maravilhoso. eu gosto muito de ver essas novas ideias. Só que, assim, eu tenho uma nova ideia, eu não posso sair fazendo, porque, igual você falou, talvez eu vou perder dinheiro, né? Talvez eu vou ter um custo aí que não era necessário se eu tivesse planejado direitinho. Então, eu vou colocar lá no Legal. papel, no plano de negócio. Eu vou vender máscaras, vou fabricar e vender máscaras. Ou então, eu vou fabricar salgados. Então, o meu objetivo com aquele negócio é fazer salgados e vender salgados. E vou listar os meus produtos ali. Então, se eu vou vender salgado, eu vou listar, é um tipo de salgado só? Quantos tipos de salgado? Quais salgados? Eu vou fazer máscara para adulto, eu vou fazer máscara para adulto e criança. Então, eu vou listar todos os meus tipos de produto ou todos os meus tipos de serviço. Aí, a partir daí, eu vou pensar, se eu listei lá que eu vou vender salgados, listei todos os salgados, o que eu vou precisar para fazer esse salgado? Quais ingredientes que eu vou precisar para fazer cada tipo daquele salgado ali? Aí já entra outra coisa no planejamento. Eu vou colocar tudo que eu vou gastar para fazer aquele produto e vou pensar quem vai ser meu fornecedor. Então, lá no meu planejamento também eu vou listar, quem vai me fornecer esses ingredientes? Ah, será que vai ser um supermercado? Ah, mas será que se eu conseguir um distribuidor, talvez não ficaria mais barato esses ingredientes? Ou se eu vou Vale fazer uma máscara, pesquisa, né? vale uma pesquisa de mercado. Se eu vou fazer máscara para vender, aonde que eu vou comprar esse material, esse tecido, para eu começar a fazer essas máscaras? Então, eu vou colocar isso ali também no meu planejamento. O que eu vou fazer? Tudo que eu preciso para que esse negócio aconteça, para que esse produto chegue ao meu cliente e quem vai ser meu fornecedor. Aí, uma coisa importante a pensar também. Eu tenho ali quem vai ser meu fornecedor e quem vai ser meu cliente. Quem que é meu público-alvo? Aí eu penso assim, vou fazer máscara. Mas eu vou fabricar uma quantidade que eu vou vender aqui no meu bairro. Ou então não, eu vou conseguir fazer máscara e eu quero vender para a cidade toda. Eu vou entregar para a cidade toda. Legal. Aí eu tenho que pensar quem é meu público-alvo. Eu vou vender só pequenas quantidades para pessoa física. Ou então não, eu consigo fazer máscara que eu vou vender uma quantidade maior para empresa. Então, quando eu tenho também quem é meu público-alvo, eu consigo estabelecer ou personalizar ali o meu produto para aquelas pessoas. Então, aí já falei alguns pontos, né? Listar quais são meus produtos ou serviços, listar os ingredientes que eu preciso para fazer aquele produto, ou o material que eu preciso, ou o que eu preciso para prestar aquele serviço. Igual você falou, se eu vou dar aula online, vou fazer um curso online, o que eu vou precisar? Eu vou precisar pelo menos ter uma internet boa, eu vou precisar talvez Boa. ali um computador, ou eu vou precisar talvez, dá para eu filmar pelo celular, ou eu vou precisar de uma câmera. Então eu tenho que pensar em tudo que eu preciso para prestar aquele tipo de serviço. Legal. Então eu já falei aí, eu vou procurar quais são meus fornecedores, qual vai ser meu cliente, meu público-alvo. Aí eu vou pensar, o que eu vou fazer? Eu preciso de funcionário? Ou eu consigo fazer sozinho? Se eu precisar de funcionário, eu vou colocar lá no planejamento, preciso de 3 funcionários. Qual é a função desses 3 funcionários? Eu vou também descrever isso lá no meu plano de negócio. Porque às vezes eu não vou fazer esse planejamento, aí eu vou lá, eu vou fazer isso, vou vender máscara, eu vou contratar uma pessoa aqui, e às vezes aquela pessoa nem era necessário você ter contratado, e você vai estar tendo um custo ali mais alto do que você poderia ter.
sim. certo? E assim, não é só Aí, contratar, tipo, chamar um amigo e achar que é amigo tá tudo bem. Tem outras questões, né? não, tem outras Jurídicas, tem questões questões. judiciais, né? Sim, principalmente nessa área trabalhista é mais complicada. A legislação é bastante densa. Eu não posso sair colocando uma pessoa ali sem nenhum tipo de registro. Por isso que eu vou listar lá no meu plano de negócios também se eu vou precisar ou não de funcionário, quantos e o que cada um vai fazer ali, qual vai ser a função de cada um. Depois disso, Yara, eu vou pensar também, eu vou ter um ponto. Eu vou alugar algum local, vai ser um comércio, ou eu vou trabalhar em casa, porque aí também já é um custo maior se eu tiver que alugar algum lugar. Então aquilo ali também tem que estar no meu planejamento. Ô Sabrina, tem uma coisa que eu acho que as pessoas não pensam, talvez você pode ajudar nisso também, é que assim, a pessoa pensa, ah, não vou gastar, não vou ter um ponto, né? Mas não considera os gastos a mais que ela vai ter em casa para aquela produção. Então, talvez ela vai gastar mais gás, talvez ela vai gastar mais energia, talvez ela vai Sim, gastar. Então, assim, às vezes ela não consegue, ah, não, não vou, preciso, isso aqui não vai ser um gasto, não, porque eu vou trabalhar de casa mesmo. E não considera que as contas de casa vão aumentar também, né? sim, com certeza, Yara. Um dos pontos também que tem que ter nesse planejamento é qual vai ser meu preço de venda. Aí, como que eu chego nesse preço? Não é um cálculo fácil de se fazer, né? Porque ele tem muitas variáveis envolvidas, não é uma tarefa fácil precificar um produto ou um serviço. Então, se eu Tá. pegar esses exemplos que a gente estava dando aqui, ah, eu vou fazer máscara. Aí eu já listei lá tudo que eu vou precisar para fazer uma máscara. Então, eu vou lá e compro o material. Aí eu gastei um valor para comprar aquele material. Ah, eu pedi esse material pela internet. Eu comprei pela internet e paguei um frete. Aí você já tem outro custo aí, o material mais o frete. Ou então eu saí da minha casa, paguei uma condução. Aí eu tenho aí o custo da condução mais o custo do material. Então eu tenho que somar esses valores. Aí se você, igual você falou, eu fiz a máscara lá numa máquina de costura que eu tenho elétrica. Então eu já estou gastando uma energia ali na minha casa. Então eu vou somar todos esses custos e depois eu vou dividir pelo número de máscaras que eu consigo fazer com aquele material que eu comprei. Certo? Então vamos supor assim, eu somei o material, eu somei ali uma condução, um frete, e aí eu dividi e deu R$ 4 cada máscara, por exemplo. Aí eu posso pensar, mas eu gastei também ali na minha casa uma luz. Aí tem empresas maiores, que elas usam uma contabilidade que a gente fala que é a contabilidade de custos. Ela consegue calcular, isso também não é muito fácil. Ela calcula quanto de luz que ela gasta para fazer cada produto X, cada produto Y, ela consegue fazer esse cálculo. Mas como a gente está aqui pensando no pequeno, eu estou ali trabalhando dentro da minha casa, eu não consigo mensurar isso, eu não consigo fazer esse cálculo. Então o que a gente costuma fazer? Pegar um percentual, igual assim, eu estou pensando numa máquina de costura, que eu vou costurar ali umas máscaras e talvez eu não vou gastar uma energia elétrica muito alta. Então eu pego esses R$ 4 e penso assim, vou acrescentar 3% em cima desses R$ 4 porque eu estou tendo um custo de luz. Aí eu vou somar esses 3% nos R$ 4 e vou somar tudo que eu gastei para fazer essa máscara. Aí eu vou pensar assim, eu vou entregar essa máscara, eu vou embalar ela. Então tem um custo também de embalagem, então eu também tenho que somar esse custo. Então se no final das contas eu tenho ali um preço de R$ 4,50 por cada máscara, aí eu vou ter ali tudo que eu vender acima de R$ 4,50 eu estou tendo lucro. Se eu estou vendendo abaixo de R$ 4,50 eu estou tendo prejuízo. Então se eu não faço esse cálculo e coloco esse preço sem fazer nenhum cálculo, eu De posso às vezes cabeça, estar né? trabalhando de cabeça, eu posso estar trabalhando muito, me matando de trabalhar, vendendo, dinheiro entrando, dinheiro saindo, e eu não vou ter lucro e eu não estou enxergando isso, porque eu não fiz esse planejamento.
Ô, Sabrina, eu tô pensando enquanto você tá falando, que eu acho que também é uma coisa que as pessoas se confundem muito. Como é uma coisa assim, muito informal, né? Ela, o negócio dela, ela com ela mesma, às vezes ela e a família, uma Isso. coisa feita em casa. Aí a pessoa começa tipo, não tem uma organização com aquele dinheiro. E aquele dinheiro começa a misturar com, tipo assim, o dinheiro que vai comprar um pão, que vai pagar uma conta, e não tem nenhum registro disso, né? Como que funciona isso, essa confusão que às vezes a gente faz, né? Entre que é o dinheiro da empresa, porque aquilo ali se tornou uma empresa, né? Ainda que não seja uma grande empresa, né? Ainda que seja só eu trabalhando, né? Já é um dinheiro que não é, tipo, não é para eu usar para as coisas de casa, só como que funciona isso? Como que a gente se organiza? Sim, a gente tem que pensar, igual a gente está dando exemplo de pessoas que estão ali trabalhando em casa, elas às vezes estão na informalidade, né? Ela não regularizou aquele negócio. Ela está vendendo ali um produto e não tem nenhuma regularização. Então, todo o dinheiro que entra, ela vai falar, é meu e eu vou pagar as contas aqui da casa. Então, a gente está falando ali do custo. Depois que eu peguei ali o custo das máscaras, deu R$ 4,50. Aí eu falo assim, vou colocar um lucro de 100%, vou vender por R$ 9. Certo? Aí, eu tenho que pensar, essa parte desse lucro aí, eu posso pegar um percentual que eu vou usar para pagar as contas, mas eu tenho também que pensar que um percentual eu vou ter que comprar novo material para fazer aquelas máscaras. Eu não posso pegar aquela parte daquele lucro e gastar tudo. Porque eu vou ter que repor meu estoque, eu vou ter que produzir mais. Então, tem que tomar cuidado com isso e começar, igual você falou, a fazer registros, escrever. Às vezes eu não tenho assim, eu não vou fazer isso numa planilha, eu não vou fazer no computador, que faça pelo menos um caderninho, anota. Tá. Tem que começar a ter esse tipo de controle. Tá. Eu vou dar uma paradinha só pra gente ver aqui o que o pessoal tá falando, pra ver se tem alguma dúvida aqui. Deixa eu ver aqui. Então, tava todo mundo dando um oi, hello aqui. Tem gente até da Colômbia, ó, o Francisco Lopes, Nossa. lá da Colômbia, olha, que legal. Um amigo nosso aqui, ó. E aí todo mundo aqui dizendo Yara Diva, Sabrina maravilhosa, competente, chiquérrima. Então tem a Cleide aqui, Hudson, Valdomiro, Nayara. Nayara tá aqui assim, olha. Sabrina e Yara, acho que ela foi lá, reviveu todos os tempos dela, né? Porque conhece a gente desde a adolescência. Desde adolescente. Aqui, olha, o Valdomiro, inteligentíssimo e responsável. Que Deus abençoe. É isso, gente. Amém. E aí, aqui, olha, o Francisco falou assim, olha, também tem que ter em conta que existem diferentes tipos de máscara, né? Então, considerar as diferentes qualidades do produto, dos tipos de produto ou de serviço na hora de especificar o preço, né? A Sabrina Sim, eu posso pensar no meu Sabrina. Custo-benefício, né? Isso, E eu exatamente. posso pensar assim também, olha, meu preço deu R$ 9, mas minha vizinha também está fazendo máscara, ela vende a 7. E aí? Sim. Por isso que a precificação ela tem muitas variáveis, porque eu também tenho que ver quanto que está esse preço no mercado. Então, Exato. se o meu custo está muito alto, às vezes eu vou começar a procurar fornecedores que eu consiga o material mais barato, ou eu vou ter que pensar em diminuir o meu lucro para eu ganhar mais, às vezes, na quantidade. Então, por isso que precificar não é uma coisa muito fácil. Que eu também vou ter que olhar ali quanto que está esse mesmo produto no mercado, para ver se eu estou são tendo muitas um preço variáveis, competitivo. Né? São muitas variáveis. A Cleide falou aqui assim, olha, a pessoa tem que entender que o negócio não é um banco 24 horas, que você pode ir lá e pegar o dinheiro a hora que quiser. É isso mesmo. Sim, a Cleide, a minha sócia, né, ela não, fala e ela isso. Excelente, Cleide, é excelente a analogia, né? Sim, é porque quando a gente está aqui falando mais da pessoa que está ali informal. Agora, tem empresa, a pessoa já tem um CNPJ, o que ela costuma fazer? Ela vai, todo dinheiro que entra, ela vai lá e retira. Todo dinheiro que entra, ela vai lá e retira. Fica parecendo mesmo que a empresa é o banco 24 horas daquele empresário. Exato. Só que ele tem que pensar que o dinheiro que está entrando não é dele, é da empresa, é da pessoa jurídica. Porque senão, no momento desse que a gente está passando agora de crise,
Se eu faço isso o tempo todo, aí vem essa crise, a empresa tem caixa para sobreviver? Tem empresa que se fechou aí uma semana, ela não tinha caixa para sobreviver, porque ela não fez esse planejamento e às vezes o sócio estava usando a empresa realmente como banco, retirando dinheiro toda vez que o dinheiro entrava e não tinha nenhum planejamento para ter uma reserva ali, pensando numa emergência, pensando no futuro ou no investimento. Verdade. Aí ela fala muito isso. Tem gente que acha que a empresa é um banco com caixa 24 horas. Não, eu achei perfeita a analogia, achei perfeita. Vou usar para mim mesma, entendeu? Na hora de me diferenciar entre Yara PF e Yara PJ, eu vou lembrar disso. Aqui, olha, a Rose tá falando aqui assim, ó. Às vezes a pessoa não coloca o valor, peraí que eu tirei, não coloca o valor do trabalho por estar em casa e não por mão de obra. Então ela esquece, como ela está trabalhando de casa, né? Ela esquece de considerar a mão de obra dela, né? Sim, isso a gente fala muito também no serviço, porque igual você falou, se eu vou dar uma aula online, vou dar uma mentoria, né, que eu tive uma ideia agora nesse momento, aí como que eu vou precificar esse serviço? O serviço, geralmente, ele é mais complicado porque eu não tenho muito assim, eu comprei um produto ou eu comprei uma matéria-prima para ele fazer, eu tenho ali tudo mensurado, né? O serviço, não. O serviço, às vezes, eu não vou ter nenhum custo com nenhum produto, eu não vou precisar comprar nada, às vezes. Se você está em casa, às vezes, você já tem aí seu equipamento, seu computador, você vai usar ele. Então, o serviço, o que eu vou ter que pensar? Se eu vou dar uma aula, eu vou gastar quanto tempo para preparar essa aula? Eu gastei 1 hora para preparar essa aula. Para dar uma aula de 1 hora. Então, eu estou gastando 2 horas do meu tempo por causa dessa aula. Aí eu penso, quanto que eu vou me remunerar por hora aula? Não só a hora aula, mas considerando também a hora que eu planejei aquilo ali. Quanto que eu quero? Eu vou cobrar R$50 por cada hora que eu gastei para fazer aquela aula ali, pelo tempo também que eu gastei planejando. Aí eu tenho que pensar também, entra também, Yara, isso que você tinha falado. Eu estou pensando ali na minha remuneração da hora, mas vai cair um pouquinho, porque eu também tenho que pensar que eu estou usando a luz da minha casa, eu estou usando a internet, eu estou usando o meu computador, ele tem um desgaste, né, com o uso, ele está tendo ali uma depreciação. Então, eu vou colocar um valor da minha hora, mas eu sei que ali vai cair um pouquinho, porque eu tenho esses custos ali que estão dentro da minha casa. Ótimo. Gente, eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente vai falando aqui, vocês podem ir escrevendo as perguntas aí, que aí, numa pausa, né, do que a Sabrina estiver explicando e tal, eu paro, igual eu fiz aí no início, e já leio também aí mais alguns comentários ou perguntas que vocês tiverem, tá? Só ver aqui se tem mais alguma coisa, olha. O Francisco tá falando, mas também pode ter promoções sem a gente comprar 10 ou 100 preços diferentes. Acho que foi isso. E aí a Sandrinha tá falando, mas tem também o preço da concorrência, que foi o que você falou agora há pouco, né? Se a minha vizinha tá vendendo máscara a R$7 e eu vender a 10, né? Eu acho que assim, uma estratégia, Sabrina, que eu uso muito aqui também é não necessariamente os nossos clientes são os mesmos, né? Então eu acho que um serviço ou uma venda mais personalizada tende a se concretizar melhor. Então, por exemplo, às vezes se beleza, eu e minha vizinha estamos vendendo, mas provavelmente eu tenho amigos que ela não tem. Então, se eu entro em contato com as pessoas, por exemplo, eu já percebi que às vezes a venda é muito mais fácil, fácil assim, né? A melhor palavra que eu arrumei aqui, mas assim, é mais promissora, digamos, dentro do meu status do Instagram do que lá no Instagram não, do WhatsApp, do que no Instagram. Porque no WhatsApp são pessoas próximas de mim, que me conhecem, que vão comprar o produto primeiro, porque às vezes nem é porque realmente precisa tanto, mas às vezes, poxa, a Yara, não, vou comprar dela, né, e tal. Então, assim, considerar isso também, nessa ir até as pessoas, muitas pessoas têm vergonha, né, e medo de ir até as pessoas, né, então só bota num site, né, igual agora que a gente está trabalhando mais por meio de plataformas,
coloca lá no site e acha que os clientes vão aparecer e tal, né? Eu tenho que trabalhar um marketing, mas além do marketing, eu também tenho contatos que eu posso acessar, né, nesse momento. Sim, Acho Ara. que tem mais Outro umas ponto que coisas aqui, ó. tem que ter lá no seu plano de negócios é esse marketing. Como que eu vou fazer a propaganda desse meu produto ou do meu serviço para alcançar ali aquele meu público-alvo? Ah, se eu vou fazer isso pelo WhatsApp ou se eu vou usar alguma rede social. Ah, eu vou fazer um banner para o Instagram. Então, isso aí também é uma coisa que tem que estar ali no seu planejamento. É de extrema importância, né? Muito. Então aqui, olha, o Valdomiro está falando, essa questão é relatada por uma colega autônoma. Desvalorização das pessoas em relação ao custo-benefício dos ingredientes. Ele falou. O Valdomiro tá falando, é o mesmo aqui, ó, tá falando falha na digital. Ah, tá. Ele errou na digitação ali, alguma coisa. Aí a Camila tá falando aqui assim, olha, a propaganda bem feita entra nessa hora, mostrar a qualidade do seu produto. Então, na hora da concorrência, né, não é só uma questão de preço, porque se a gente parar para pensar, tem muita coisa que eu prefiro comprar o mais caro, porque não é só o preço, né, que conta, é o porque valor você do também produto, vai o valor olhar da qualidade. proposta. Exato, Igual qualidade. você falou da personalização. Tem gente vendendo máscara personalizada com, não sei se você Sim. chegou a ver, com super-heróis, com alguma imagem que você quer usar. Então, O isso aí nome da pessoa, né? já é um diferencial que essa pessoa conseguiu colocar aí. Às vezes a máscara dela vai estar um pouco mais cara, sim, mas se eu pensar assim, não, eu quero essa máscara personalizada, eu vou pagar por ela. Exatamente, exatamente. E é legal, assim, a questão de contar com o profissional, assim, eu sei que tá todo mundo meio em crise, então talvez você não vai pagar uma agência de marketing, mas não é possível, assim, todo mundo tem algum amigo designer, né? Todo mundo tem alguma, para tocar uma parceria, né? Para fazer, eu vejo, assim, muitas pessoas trabalhando hoje, né? Principalmente em meio à crise, com a questão da permuta, né? Então, por exemplo, eu mesma estou fazendo permuta com uma colega, né? Ela me dá aula de inglês para praticar a conversação, aprender mais inglês, e eu dou aula de espanhol para a filha dela. E não tem troca de moeda, né? Não é dinheiro. A gente está trocando serviço. Então, nesse momento, a gente pode também pensar nas nossas redes de contato e fazer uma rede de apoio. Olha, eu faço uma peça de design para você. E tal, e você faz uma revisão de um contrato para mim. Você me presta esse serviço aí que eu faço tal coisa para você. Assim, esse é um momento de crise, então é um momento também assim que tá todo mundo passando pela mesma coisa. Se a gente souber se relacionar bem, dá também pra gente fazer esse tipo de troca, né, Sabrina? Com certeza, com certeza. A permuta acontece até mesmo muito antes dessa crise toda da pandemia, já acontecia muita permuta. Muitas pessoas já fazem esse tipo de permuta, de trocar aula por um outro tipo de produto. E quando a gente faz isso, geralmente a gente nem mensura muito o valor, né? Sim. A gente pensa ali não no valor financeiro, mas no valor daquele serviço que está sendo prestado ali. Sabrina, uma outra dúvida que eu quero trazer aqui, porque eu acho que assim, não deve ser uma dúvida só minha também, é a questão do MEI, né? Do microempreendedor individual. Então, a pessoa está aí trabalhando, fazendo, prestando um serviço de casa, então, sei lá, ele era professor e aí de repente ele está fazendo, tá dando aula online, né? Não está mais vinculado a uma escola. Ou então alguém que está produzindo, né, fazendo um produto e tal, mas não está veiculado a ninguém. Então, ele precisa ter uma documentação, ele precisa mesmo se tornar um MEI, se registrar, ou não, vou trabalhar só aqui mesmo, de casa, tá bom, que aí eu mesmo não tenho que pagar imposto e tal, mas, né, que eu acho que as pessoas já pensam, lá vem mais uma forma de extorquir meu dinheiro e tal. Então, assim, a pessoa ganha alguma coisa se tornando MEI, tipo assim, é bom para ela, é bom para o negócio dela que ela se torne MEI? Bom, Yara, é uma pergunta interessante. O MEI, ele é um tipo de tributação. Então, por exemplo, eu tenho tipos de empresa, tipos jurídicos de empresa, que eu tenho os empreendedores individuais, empresários individuais,
eu tenho as sociedades, eu tenho as associações, então eu tenho tipos de empresa. E eu tenho os tipos de tributação. Então, todo mundo aí já deve ter ouvido falar do Simples Nacional, que é um tipo de tributação. Aí eu tenho lucro presumido, lucro real e eu tenho o MEI, que é um tipo de tributação. A mais vantajosa realmente é ser do MEI, só que não é todo mundo que pode ser do MEI. Quem pode ser MEI? A Camila já acabou de perguntar aqui embaixo. Ela perguntou: qualquer pessoa pode ser MEI? É verdade. Qualquer pessoa pode ser MEI? Não, não é qualquer pessoa. Então, tem alguns requisitos que a pessoa tem que preencher ali para ser MEI. A sigla MEI é microempreendedor individual. Então, a própria sigla já está dizendo aí que é individual. Se eu quero ter um sócio ou mais de um sócio, eu não posso ser MEI. Aí já virou uma sociedade. Um MEI, ele é sozinho. Ele pode contratar um funcionário. Então, eu posso assinar a carteira ali de um funcionário. Se eu quero um negócio ali, que eu vou ser sozinho mesmo, não tenho sócio, mas eu vou precisar contratar 2 funcionários, 3 funcionários, aí já não posso ser MEI. Eu vou ter que ser outro tipo de tributação. O MEI, ele também tem um faturamento anual. Ele pode ter até um faturamento de 81 mil ao ano. Então, se eu já vou abrir um negócio que eu já sei que esse faturamento vai ser ultrapassado, eu já não abro como MEI, eu já vou ter que procurar outro tipo de empresa para eu abrir. Então, aí, os requisitos. Eu também não posso ter sócio. Eu não posso ter sócio e não posso ser sócio de outra empresa. Se eu já tenho participação em outra empresa, eu não posso ser MEI. Então, as pessoas têm que atender esses requisitos. E um outro requisito é que a atividade que você vai prestar, ela tem que ser autorizada para ser MEI. Existe uma lista de atividades numa legislação e só aquelas atividades ali que podem ser MEI. Geralmente são atividades que não são regulamentadas. Então eu penso assim, eu vou trabalhar sozinho, meu faturamento não vai ser maior que 80 mil, eu às vezes nem vou ter funcionário, mas aí eu quero uma atividade ali que é regulamentada. Eu não posso, por exemplo, ser um engenheiro e ser MEI, porque a engenharia é regulamentada. Ah, tá. Tem uma regulamentação. Regulamentação, isso. Eu não posso, por exemplo, ser contadora e ser MEI. Não é autorizado ser contadora e ser MEI. Então, vai ter uma lista de atividades. Quem tiver curiosidade pode olhar lá no portal do empreendedor. Lá, esse portal tem todas as informações do MEI. É só jogar Portal do Empreendedor no... portaldoempreendedor.gov.br. Tem muita gente, Ara, já chegou para mim aqui, pessoas que caíram em golpes em outros sites. Tem muitos sites falsos e o único site do governo que é para abertura de MEI, para tirar as guias de impostos, para fechar o MEI, é o portaldoempreendedor.gov.br. E quando você digita lá no Google assim, abrir um MEI, o primeiro site da lista lá não é o site oficial. Então já chegou para mim. Eu já passei por isso lá no início. Já chegou para mim aqui pessoas que falaram assim, eu entrei no site tal, paguei para baixar o MEI, até hoje nada, e eu não consegui mais contato, eu não consegui mais nada. E foi um site que é golpe, e é um dos que aparece lá no topo da lista assim, do Google. Então tem que tomar cuidado com isso. portaldoempreendedor.gov.br. Isso. Aí lá você vai achar isso. Manda aí. É portal aí, gente, pros postal. Isso. Você vai achar lá a lista das atividades que são permitidas para ser MEI. Aí o MEI, ele pode fazer a pessoa pode fazer uma abertura do MEI sozinho? Pode. O MEI, ele não é obrigado a ter contador igual as outras empresas. Ele não tem essa obrigatoriedade. Então, ele consegue fazer ele sozinho. Mas eu sugiro que a pessoa procure um contador para fazer essa abertura para ele. Muitos contadores aí nem cobram a abertura do MEI. É um serviço gratuito, muitas vezes. Então, por quê? Porque aí você não corre nenhum risco de nem fazer nada errado. Você faz ali a abertura e fica mais tranquilo que você faz tudo certinho. Tá. Aí você me perguntou qual que é a vantagem, né, de ser MEI. Se a pessoa ela fica lá na informalidade ou se ela vai lá e regulariza a situação dela. O MEI, por exemplo, se eu falo assim, estou vendendo máscara
só enquanto está essa crise, mas às vezes a gente nem sabe quanto vai durar essa pandemia, né? Você não sabe, Sim. a gente não sabe quando que essa crise vai acabar. Então aí eu penso, vou ficar aqui na informalidade. Aí você lembra que eu falei lá do público-alvo? Eu posso pensar assim, qual que é meu cliente? Meu cliente são só algumas pessoas aqui do meu bairro, alguns amigos, mas aí talvez você pense maior e fale assim, não, eu vou vender para a empresa. Eu conheço empresas que elas estão procurando pessoas que elas querem comprar máscara para os funcionários. E qual que é a primeira coisa que a empresa vai te perguntar? Você emite nota fiscal? É a primeira coisa que a empresa vai te perguntar. Ela não vai comprar se você não tiver nota fiscal. E aí, se você está na informalidade, você não vai ter nota fiscal e você vai perder essa venda, você não vai poder vender. Então, uma das vantagens de ser MEI é que eu vou ter um CNPJ. Quando eu tenho CNPJ, eu vou conseguir emitir nota fiscal. Outra vantagem é que a tributação do MEI ela é muito baixa, é a tributação mais baixa desses outros tipos de tributação que eu falei. O MEI ele paga uma guia mensal com um valor fixo, então depende da atividade dele, mas eu não sei de cor agora, mas está mais ou menos assim, R$52, 55, 57, porque tem um valor para comércio. Não passa de 58 não. Tem um valor que é para comércio, um valor que é para serviço, um valor que é para fabricação. Então é um valor fixo mensal. Se o MEI ele ganha ali 50 mil no ano, ele vai pagar esse mesmo valor. Se ele ganha 80 mil no ano, ele vai pagar o mesmo valor. É a melhor tributação que tem. Porque os outros tipos de tributação é feito sobre o faturamento da empresa. Outra vantagem de ser MEI, a maior parte do valor dessa guia, ela é uma contribuição para o INSS, previdenciária. Então, eu estarei contribuindo ali para o INSS e vou estar usufruindo dos benefícios que o INSS pode trazer, que não é só aposentadoria. O MEI pode aposentar por idade, só que aí qual o outro benefício? Se eu tiver um filho, eu vou poder pedir o salário maternidade. Se eu tiver uma doença, eu vou estar amparado pelo INSS e pedir um auxílio doença. Então, tem outras vantagens ali que às vezes é melhor a pessoa sair da informalidade, pelo menos começar como MEI, para ela começar a ter esses benefícios. Tá, entendi. Não é só o dever, né? Tem também alguns direitos que ela ganha sendo MEI. Tem. Os deveres do MEI são o quê? Recolher essa guia mensal, né? Recolher em dia, porque quando eu recolho em dia também, aí eu consigo ter esses benefícios se eu precisar de auxílio-doença, de um salário maternidade, eu tenho que estar em dia com as guias. Eu tenho que fazer uma declaração anual, ela é uma vez por ano, então ela vai agora até o final de maio, só que foi prorrogada agora com essa pandemia e o governo prorrogou algumas declarações. Aí essa declaração é sempre referente ao ano anterior. Eu vou declarar ali qual foi o meu faturamento do MEI do ano anterior. Então, uma vez por ano eu faço essa declaração. E emitir nota fiscal quando eu for trabalhar prestar algum serviço ou vender para alguma empresa. O MEI tem que emitir a nota fiscal. Então, o MEI também ele não tem muitas obrigações a cumprir também. Tá, não é tão difícil assim, depois que ele se tornou MEI, não é tão difícil permanecer e se organizar dentro disso, né? E a pessoa tem que pensar muito, Yara, que ela tá ali informal, mas ela quer crescer. Então, se ela quer ali crescer, às vezes ela vai começar como MEI e ela vai começar e ela vai pensar, nossa, eu quero ampliar meu negócio, eu quero crescer. Eu não vou ficar, às vezes, nesse faturamento que vai até 81 mil. Eu quero crescer, eu quero aumentar minha empresa, eu quero contratar pessoas. Então, aí, ela vai o quê? Planejar para fazer isso. Então, ela já começa ali pequeno, como MEI, visando já ali um futuro. Às vezes, ela virar um outro tipo de empresa. Ela sai do MEI e ter um outro tipo de tributação, porque o faturamento dela, às vezes, vai ficar maior. Tá. Ela pode fazer depois, né? Essa mudança não é tão problemática, né? Ela só precisa ver que ela vai faturar antes, não é isso? Tipo, ela não pode passar o faturamento e depois querer mudar, não é isso? Sim, o MEI, quando eu vejo que o meu faturamento ele já vai ultrapassar esse limite, eu tenho que procurar um contador, que aí esse contador vai fazer o desenquadramento.
Aí eu já não consigo Tá. fazer esse trabalho sozinho, porque aí eu já vou migrar para outro tipo de empresa que vai para o Simples Nacional, e aí eu vou ter que ter um contador também para entregar as outras obrigações. Ou então, se ultrapassar um valor ali, tem um limite na legislação que ultrapassa, que aí ele vai automaticamente mudar, desenquadrar do MEI, e aí ele vai ter que pagar um imposto ali como Simples Nacional dessa parte que ultrapassou. Então tem que analisar, aí já é importante procurar um contador para ver isso para vocês. Tá, legal. Bom, Sabrina, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que eu vi algumas aqui, olha. A Cleide falou assim, olha, às vezes... Deixa de... Peraí que eu fiz uma bagunça danada aqui. A Cleide, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Às vezes esse negócio feito nesse momento de crise pode virar o negócio da vida da pessoa, né? Acho que daí a importância de sim pensar em regularizar isso, né, sabe? Sim. Pensar já em crescer, né? E aí o Valdomiro fala assim, olha, qual a relação do MEI com o tempo máximo de aposentadoria? O MEI ele só aposenta por idade. Ele tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Ah, tá. Então não adianta, por exemplo, eu chegar lá na idade, eu fazer o MEI e começar a contribuir e eu não tenho contribuição ainda para o INSS. Eu tenho que ter pelo menos 15 anos de contribuição. E o MEI ele só aposenta com o salário mínimo. Ah, tá. Beleza. Então vou passar aqui para a próxima pergunta aqui. Eu acho que assim, já meio caminhando para o final, seria uma pergunta assim, em termos práticos, né? Essa pessoa que quer agora se organizar. Então, vamos pensar que eu sou essa pessoa, né? Então, Sabrina já tinha começado tudo errado, entendeu? Eu comecei, veio a crise, eu tava com um monte de conta para pagar. Então, o que eu fiz? Foi entrando, eu fui pagando, foi entrando, eu fui pagando. E assim, tô no meio do caminho. Que conselhos você me dá, né, para eu me organizar daqui em diante, assim, de forma prática? Porque eu tô imaginando, assim, que muitas pessoas não têm, assim, tanto tempo, né? Elas estão filho em casa, toma conta dos filhos, tá organizando casa, tá produzindo esse produto ou esse serviço, trabalhando com isso. Eu, pelo menos, tenho a sensação de que eu tô trabalhando mais do que em tempos normais, né? E eu acho que você também. Então, assim, a pessoa já tá assim, sobrecarregada. Então, só para não dar para ela aquela ideia, assim, minha filha ou minhas filhas, eu não tenho tempo de sentar e organizar, fazer planilha, não. Tipo assim, para essa pessoa, o que você aconselha assim, olha, coisas básicas, isso aqui não pode faltar e é super fácil você fazer. Isso. O que você falaria? Olha, um controle muito importante que as pessoas podem fazer é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É um registro que eu faço ali de todo o dinheiro que entra e de todo o dinheiro que sai. Então, se eu sou MEI agora, ou eu estou lá todo desorganizado, eu começo a registrar ali. Eu posso fazer isso semanalmente, posso fazer mensal, e se eu quiser eu posso fazer até diário. Eu vou lá e coloco registro, gastei com material tanto, aí saiu esse dinheiro aqui, vendi tanto, entrou esse dinheiro aqui. Então eu vou fazer esse registro. Fluxo de caixa é uma planilha, mas assim, não sou obrigada a fazer isso no Excel, ter uma planilha, ter um computador. Eu posso fazer isso ali num caderno, posso anotar, fazer à mão. Tem empresas maiores aí que fazem em sistemas, já tem um sistema financeiro, mas eu posso começar já fazendo esse registro dessa forma. Aí o que vai acontecer? Eu posso começar a comparar esses dados aí. Se eu fizer mensal, eu comparo desse mês com o mês seguinte, vou comparando. Aí eu posso começar a tirar algumas conclusões dali. Eu posso falar assim, o meu gasto com isso aqui esse mês foi maior, por quê? Legal. Aí às vezes eu falo assim, nossa, e a entrada às vezes nem foi muito maior que o mês anterior, por que eu gastei mais aqui? Então eu começo a ver ali no papel o que está acontecendo com a minha empresa. Então o fluxo de caixa é uma planilha muito importante.
E pode ser feita por escrito num papel, num caderno. Eu vou anotando ali. Se eu não tenho muito tempo, eu posso fazer isso mensal. Tem gente que faz semanal. E eu acho Tem que assim, empresa. Sabrina, é um investimento de tempo que vai te poupar tempo, desgaste e prejuízo depois, né? Se você tira ali, sei lá, meia hora, uma hora para fazer isso, ou de 15 em 15 dias, ou mensal, igual você falou, você vai ter um controle, não vai perder dinheiro, não vai estar comprando material, vai ver de onde que está saindo um dinheiro que não era para estar saindo, né? Vai Isso. conseguir se reorganizar, talvez modificar o preço do seu produto, né? E é muito legal também que muita empresa faz esse fluxo de caixa, faz uma previsão primeiro. Então, primeiro eu faço uma previsão assim, ó, hoje, por exemplo, é dia 30, né? Eu posso sentar e fazer Sim. assim, qual que é a minha previsão para o mês de maio? Aí você coloca lá quanto você espera vender, qual o valor que você vai ter de receita, quanto que você vai gastar com tal material, com alguma luz, com algum aluguel, com alguma coisa, e lista tudo aquilo ali como uma previsão. Quando chegar o final do mês de maio, eu sento de novo para fazer a previsão do mês de junho e vou lá e faço também o que foi realizado do mês de maio. Eu faço lá do lado, a previsão era X e o que foi realizado, o que aconteceu de Legal. verdade, Y. Aí quando eu faço isso, eu também começo a comparar assim, por que eu não alcanço? Eu previ ali que a minha receita ia ser 1.000, mas aí eu só tive uma receita de 800, aí o que eu vou fazer? Começar a pensar também, por quê? O que eu tenho que fazer? Será que está faltando propaganda? Está faltando o quê ali? Então Legal. você vai fazer, ou será que eu fiz uma provisão muito fora da realidade, que pode acontecer também, né? Eu fiz uma coisa Com certeza. absurda. Aí, Pode, inclusive, ser quando para baixo, né? Você ter feito para baixo e pode, conseguir pode, um dinheiro a mais, né? O que é a melhor pode surpresa, na também. verdade. Que é melhor ainda, né? Uhum. E outra coisa que você falou aí agora, Yara, muitas empresas chegaram nesse momento de crise, elas não sabiam. Sabe quando você recebe seu salário, aí depois o seu salário acaba e você fala assim, não sei para onde foi meu dinheiro, não sei o que eu fiz. Ai, gente, eu vivo tanto isso na minha vida. E aí Tô tem melhorando, agora eu empresa. tenho uma planilha. Ai, que bom. Foi E depois de tem. conversar com vocês que eu fiz uma planilha. Eu lembro. Eu lembro que a gente também deixou uma planilha com você que a gente pode Foi. disponibilizar também para o pessoal que está assistindo. Legal. Legal, Mas boa. aí, Yara, tem empresa que também tá assim, tudo que ela não sabe o que está entrando, ela não sabe com o que ela está gastando, o que está saindo, ela não sabe se ela está tendo lucro, ela não sabe se ela está tendo prejuízo. Você pergunta o sócio, ele não sabe se tem dinheiro em caixa, eles não têm controle. Então, você que está começando agora, geralmente a gente começa pequeno, né, para ir crescendo. Já Sim. começa organizado, porque quando você estiver grande, né, se a empresa estiver maior, você vai continuar com essa organização, porque senão depois vai ficar muito complicado para você, vai ficar muito complicado para a empresa. Aí chega num momento de crise assim, eu não tenho nenhum valor, eu não sei o que fazer, eu não sei. Às vezes a pessoa, outro controle importante, contas a pagar e a receber. Aí você pergunta para a pessoa assim, quais são os clientes que estavam te devendo e quanto? Ela não tem esse registro. O que é que você tem para pagar? Quanto que é? Às vezes ela também não tem esse registro, porque quando você tem esse registro, nesse momento você podia sentar com o contador e analisar assim, ó, o que eu pago primeiro, o que eu deixo para pagar depois, o que eu faço agora. Aí, se você tiver um fluxo de caixa, tiver um registro ali do contas a pagar, o contas a receber, vai ficar muito mais fácil agora para alguém te orientar, para o contador te orientar e te ajudar nesse momento de crise. Excelente. E eu acho que assim, que é um peso que você tira também das suas costas, né? Em vez de ir para a cama todo dia e ficar fazendo as contas de cabeça, você já deixa ela salva no computador, na planilha, né? Ou no caderninho. Que assim, eu Isso. percebo isso. Às vezes eu passei por isso, né? Várias vezes. Tipo assim, nossa, meu Deus, peraí, eu vou receber, acho que da fulana tantos, da ciclana tantos. Será que. Ah, não, ciclana já me pagou. Nossa, eu tenho que subter isso aí então. E aí, tipo assim, você fica Aí você louco. Aí tem você que fala, cara. dormir, seu cérebro tá, né?
fazendo conta. Exatamente. Sendo que você pode, assim, é um tempo que você vai tirar, mas que vai te economizar vida. Não é só tempo que ele vai te economizar vida, mente, sono, né? Tempo, assim, você ganha muito fazendo essa organização, né? E aí, Sim, você Sabrina, vou só ler aqui os últimos, porque a gente tem 6 minutos. Então, passou só muito pra gente não rápido. cair passa muito rápido, é sempre assim, é aula boa passa rápido. Aqui, ó, o fluxo de caixa, o Leo Radical Mix, deve ser Leo Radical, pronto. O fluxo de caixa é muito importante, não só para a saúde financeira das empresas, mas para qualquer um que deseja organizar suas finanças, né? Para a vida, Sim, eu então, posso também, né? fazer isso da pessoa física, né? Eu posso fazer o meu fluxo de Isso, caixa. salva a gente, né? Aí aqui, olha, a Fernanda também falou, olha, controle de caixa é tudo. Thaís Marinho R falou assim, seu cliente precisa de planilha, eu acho que é para você essa, hein? Gente, então, olha, Sim, é pra eu mim. vou finalizando aqui porque a gente tem 5 minutos e eu quero que a Sabrina possa se despedir. Então, assim, da minha parte, né, fazendo já minha despedida, agradecer a todo mundo que participou. Eu espero que realmente tenha ajudado. Eu deixei um link para vocês na minha bio. E aí lá nesse link tem um formulário, porque a Sabrina vai falar disso agora. Ela tem um material que ela pode disponibilizar para vocês de algumas coisas do que ela falou. Então, para que você receba esse material, eu coloquei lá, é um link simples, assim, você vai colocar seu nome, seu e-mail, que é o e-mail para onde ela tem que mandar o material, tá? E aí eu coloquei também lá para você dar alguma sugestão, se vocês querem ou precisam ouvir alguma coisa que seria interessante a gente trazer para cá, é só falar lá também. E desde já agradecer demais a Sabrina, que é quem eu quero que finalize aí nesses últimos 4 minutinhos que a gente tem. Deixar aí uma mensagem final, falar do seu trabalho, como que as pessoas podem conhecer mais o que você faz e entrar em contato com você também. Oi, Yara, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Espero ter contribuído para todo mundo aí que está assistindo, Nossa. pelo menos para começar a acender aí alguma luz, né? Espero ter contribuído realmente para essas pessoas. Bom, igual eu falei no início, né? A gente é da Sinergia Contábil. Quem quiser, a gente tem o Instagram lá, Sinergia Contábil. A gente pensa muito assim, a gente trabalha de uma forma muito assim, de estar junto da pessoa, de entender ali as necessidades dela, de fazer um atendimento mais pessoal. Muita gente acha assim que o contador é um mal necessário que eu tenho que pagar ali, porque ele vai me mandar uma guia todo mês para eu pagar, vai me mandar as guias. Só que não, a gente pensa muito no contador sendo parceiro, principalmente nesse Sim. momento de crise. A pessoa aí que tem um contador vai mesmo atrás, porque a gente pode ter uma visão ali muito mais fria, né, dos números, porque tem empresário aí que está muito desesperado, então o contador vai ajudar a analisar, a ver os números, para ver quais passos que a pessoa pode tomar ali para sobreviver no meio dessa crise. Então a gente pensa muito em estar junto, de estar junto das empresas, de estar junto do empresário, ajudando sempre, né? Não só no momento de crise, em todos os momentos, nas decisões da empresa, nas decisões de investimento. Então quem quiser também pode me mandar aí direct se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer responder. Legal, e olha, e pode fazer, e é verdade, tudo que ela tá falando, porque elas são minhas contadoras e elas vieram aqui na minha casa, conversaram Tomamos comigo um café. tempão, rima Quem não até estava na orientação pandemia ainda profissional, não, né, elas me Yara? deram. Hã? Não estava na pandemia ainda não, quando a gente foi tomar Não, um não tava café. não, já tem tempo, foi ano passado. Foi. E foi super bom, assim, me ajudou demais, inclusive essa questão, né, de pensar em planilhas, de me organizar, coisas que eu não sabia, por exemplo, de ter um controle das notas fiscais que eu vou emitindo, né, para não precisar na hora de fazer o relatório lá, obrigatório do MEI, tipo, meu Deus, agora eu tenho que fazer achar tudo aqui, meu Deus, cadê as notas, eu não sei quanto que eu recebi agora, né, então elas me ajudaram muito, então eu com certeza, não é à toa, né, que eu chamei justamente a Sabrina, né, também a Cleide, porque não dá para vir todo mundo, né, não dava para elas falarem ao mesmo tempo. E assim, agradecer demais, viu, Sabrina, pela ajuda. E eu quero reforçar então,
Se você quer receber um material, a Sabrina tá preparando esse material, porque ela ficou de observar também o que ia acontecer nessa live, né? Isso. Para ver quais eram as dúvidas, né, Sabrina? E aí ela vai fazer um resumão lá e vai ter um e-book. Então, se vocês querem receber, é só entrar no link lá da minha bio. Eu coloquei lá super simples, você não vai demorar nem um minuto para responder, tá bom? A gente tem 30 segundos, então muito obrigada, Sabrina. Eu que agradeço, Yara. E obrigada a todo mundo que estava assistindo aí a gente. Beijo, galera. Beijo. Obrigada pela participação. E até a próxima. A gente vai se encontrando Até. aí. Qualquer coisa, grita no direct, né, Sabrina? Isso, pode sim. Beijo. Tchau, pessoal.